Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. E hoje, pessoal, nós conversaremos a respeito de um tema que eu digo que é um tema que causa muita dúvida e confusão. Eu diria mais que causa confusão, mais confusão do que dúvida, tá bom? Que é esse tema aí, a concordância verbal com sujeito composto, tá bom? Sempre bom lembrar, tá? Nós já vimos isso aqui. Sempre bom lembrar que o sujeito composto é diferente do sujeito simples. Professor, dê um exemplo logo, professor. Seja direto e reto. Quando eu falo assim, João comeu o bolo. Sujeito simples, João. Olha o verbo comer, concordando com João. João comeu o bolo. Perfeito, sujeito simples. Tem só um núcleo. E o sujeito composto, professor, é esse de hoje. Ele possui dois ou mais núcleos. Por exemplo, João e Maria comeram o bolo. Nós já sabemos que é um sujeito composto, porque João e Maria tem dois núcleos esse sujeito, e o verbo comer, comeram, está concordando com João e Maria, com eles. Por isso é um sujeito composto, porque possui dois núcleos, beleza? Dois ou mais nós já sabemos que é sujeito composto. Tá bom, professor? Eu já entendi. Vá direto ao assunto. Olha só. Na aula de hoje, na conversa de hoje, nós descobriremos, ó, essas duas frases aí, nós vamos saber que até o final da aula que elas estão corretas. Olha só, Neymar e os outros jogadores chegaram ontem a São Paulo. Olha o verbo chegar concordando com Neymar e os outros jogadores, sujeito composto. O verbo está concordando. Perfeito, professor. Essa está fácil. Agora o senhor acaba de dizer que essa segunda oração aí, chegou ontem Neymar e os outros jogadores e chegaram ontem Neymar e os outros jogadores. O senhor está me dizendo que também está certo, as duas podem ser utilizadas. Chegou, mas é sujeito composto, professor. Beleza, vamos ver agora. Olha só, meu filho, deixei um desafio aí, agrediram, professor, não se engasgue. Agrediam-se João e Maria. Vamos também descobrir por que esse verbo está concordando com João e Maria, sujeito composto. Bacana, pessoal? Então vamos lá, Em primeiro lugar, é importante saber, que o sujeito composto ele pode estar antes ou depois do verbo, tá bom? Eu coloquei aí para vocês, sujeito composto anteposto ao verbo. O que é isso, professor? Fale direito. Antes. Quando o sujeito composto estiver antes do verbo. Vou deixar aqui, vou colocar um exemplo aqui, de azul. Vou colocar assim, Rodolfo e Márcia adoraram o presente. Rodolfo e Márcia adoraram o presente. Observe, pessoal, que o sujeito composto está aqui, Rodolfo e Márcia. Observe também que o verbo está concordando com o sujeito composto. São dois. Eles adoraram o presente. Beleza? E quando o sujeito composto estiver antes do verbo, a concordância é gramatical. Você vai memorizar isso. Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, a concordância, professor, coloque melhor aí. A concordância é gramatical. Vai concordar com os dois. Bacana? Justamente. Porque se você... O que o senhor está falando, professor? Eu já coloquei aqui a frase. Neymar e os outros jogadores chegaram ontem a São Paulo. Olha só. Olha aqui, chegaram. O sujeito composto está bem aqui, Neymar e os outros jogadores é o sujeito composto. O sujeito composto está antes do verbo chegar, beleza? Se está antes do verbo chegar, a concordância é o quê? Gramatical. A concordância é gramatical, meu filho. Você conseguiu perceber? Professor, essa é fácil, professor. Essa é fácil porque, o sujeito composto está antes. Essa é o que a gente fala normalmente. Beleza? É isso mesmo. Olha só.
Quando o sujeito, quando... Vou colocar aqui um macete para você aí, ó. Vamos conversar aqui, ó. Quando você tá vendo que o verbo aí, ó, chegar, tá concordando com o Neymar e os outros jogadores, que é o sujeito composto? Por quê? Olha a dica, olha a dica. O verbo já tá vendo os sujeitos. Os dois núcleos do sujeito, quero dizer. Só tem um sujeito aí, né? Sujeito composto. Ele já tá vendo, já tá vendo os dois núcleos do sujeito composto. Se ele já está vendo, justamente porque ele está depois, ele não tem escapatória. Esse verbo vai seguir a concordância gramatical, ele tem que concordar com aquilo que ele já viu. Ele já viu. Beleza? Essa é uma dica aí, um macete rápido, assim, só para você decorar. Mas, professor, continue. Beleza, vamos lá. E agora, se o sujeito composto estiver depois do verbo, ó, posposto, por posposto, nada mais é do que depois. Se o sujeito composto estiver depois, vou colocar um exemplo aqui, ó. Aí é que pega, aí é que o bicho pega, olha só, colocar assim, ó, dividiu, colocar entre parênteses aqui também, ó, dividiram a pizza, a mãe e o pai. Olha só, pessoal, você já enxergou aí, ó, você já percebeu que o sujeito é composto, ó, a mãe e o pai, beleza? Dois núcleos, tranquilo. Mas agora, pessoal, observe que o sujeito ele veio depois do verbo. O verbo está bem aqui, ó, e o sujeito está lá no final, pessoal. O sujeito está lá no final. Se o sujeito está lá no final e o verbo está antes, beleza? O sujeito está depois e o verbo está antes, a concordância vai ser tanto gramatical, a concordância vai poder ser gramatical, que é aquela última que nós vimos, que vai concordar, né, com todos. Ou, pessoal, a concordância pode ser atrativa. Ela pode concordar com o mais próximo, beleza? Então, olha só, recapitulando. Você percebeu aí, ó, que quando é sujeito composto, estamos falando de sujeito composto, dois núcleos aí na nossa oração, a mãe e o pai, eles estão lá no final, eles estão depois do verbo dividir, lá em cima, ó, o verbo dividir. Então, quando acontece isso, o sujeito está lá no finalzinho, o sujeito composto, a gramática permite você concordar gramaticalmente ou atrativamente. Se você concordar gramaticalmente, vai ficar dividiram. Se você concordar atrativamente, vai ficar dividiu. Dividiu a pizza, a mãe e o pai, tá correto. Dividiram a pizza, a mãe e o pai, também está correto, beleza? E a dica lá, professor, diga uma dica também, ó. Você percebe que dessa vez o verbo não está enxergando o sujeito, que está bem longe. Lá na nossa outra, que é a concordância gramatical, o sujeito já apareceu. Aqui, ó, o verbo ainda não enxergou o sujeito, está bem longe. Então, você vai ficar com essa dica aí, esse macetezinho. Se o verbo não estiver enxergando o sujeito, você vai poder concordar das duas maneiras. Tanto dividiram a pizza, quanto dividiu a pizza a mãe e o pai. Olha só na nossa frase aí, ó. Chegaram ontem Neymar e os outros jogadores. Ou chegou ontem Neymar e os outros jogadores. As duas maneiras estão corretas, beleza, meu filho? Vamos lá, agrediram-se agora, agrediram-se João e Maria. Se houver ideia de reciprocidade, pessoal, obrigatoriamente o verbo vai para o plural, tá bom? Eles se agrediram. Se João e Maria se agrediram, a ideia de reciprocidade, se a ideia de reciprocidade, você só vai ficar com isso, o verbo vai ficar no plural, não vai existir, vai ter só a concordância gramatical, você já vai ficar com isso aí na sua cabeça. Bacana? Então vamos lá, ó. Voltando. Ó. Hoje você aprendeu que Neymar e os outros jogadores chegaram ontem a São Paulo. Olha aí, o chegar, vou colocar aí, ó. O chegar, esse verbo, está concordando com o sujeito composto, Neymar e os outros jogadores. Aqui embaixo,
o verbo, a concordância pode ser atrativa ou gramatical, porque o verbo ainda não enxergou, está longe o sujeito composto, e por isso a nossa gramática permite essas duas construções. Beleza, meu filho? Beleza? E aí também aprendemos que agrediam-se João e Maria, é a ideia de reciprocidade, não tem para onde correr, o verbo vai concordar com o sujeito composto, João e Maria, porque não tem como a gente falar agrediu-se João e Maria, não. São duas pessoas que dependem uma da outra para se agredir, como está na frase aí. Beleza, pessoal? Deus o livre, professor, longe de mim esse negócio de agressão. Beleza, é isso mesmo, meu filho, é isso mesmo. Isso é só um exemplo. Então, pessoal, ficamos aí, ó, quando o sujeito composto é anteposto ao verbo, vem antes, a concordância é gramatical. Bacana? Quando o sujeito composto vem depois, não está enxergando o verbo, não está enxergando ele ainda, a concordância pode ser atrativa ou gramatical. E quando houver a ideia de reciprocidade, o verbo deve concordar com o sujeito composto. Não tem para onde correr, meu filho. Beleza? Então, ó, essa foi a dica de hoje. Preste atenção. Isso para você errar em prova, errar na escrita, é daqui para ali. Para você agora não vai errar mais, tá bom, meu filho? Porque, ó, você é inscrito do canal, o link das minhas redes sociais está aí embaixo. Espero você lá e até a nossa próxima conversa aí. Valeu!